Então, peraí. Eu não posso perder o que eu não tenho agora meios de trocar, né? Tô com o fone aqui, totalmente desprezível, mas ainda consigo comunicar, então, assim, talvez isso seja o maior ensinamento, né? Se você tem um bem, valorize ele, use até o máximo possível, sabe? Se não isso serve para tudo na vida, né? Que as coisas ficaram com limite de validade tão curto hoje em dia, né? Com tão pouca supérflua hoje em dia, né? Isso tudo hoje em dia está perdendo espaço, muitas vezes até não pela qualidade ainda ou o serviço que pode prestar, mas por mera propaganda, né? Então, a propaganda do segundo é sempre maior que a do primeiro e daí por diante, né? Então, assim, essa emoção do vazio também é essencial que leva ao consumo. Então, assim, mesmo eu sendo capitalista, eu tenho essa noção e eu acho legal ter essa noção do baixo consumismo nesse sentido, né, de poder e também de ter por merecimento, né? Você tem às vezes muitas coisas que você ou não dá conta de abraçar tudo. Isso eu não abro mão com relação dos livros, mesmo que eu não consiga ler todos, eu quero ter mesmo. Cada um tem seu também fetiche, cada um tem seu ponto de fuga, mas para algumas coisas depende também da evolução também, né? Um canal pequeno, um pensamento pequeno, coisas pequenas, sabe? Não adianta também eu me blindar de coisas e a fábula que eu quero tratar hoje é justamente para isso. Então eu vou fazer a introdução a esse cara, que também é mais um já nota, que dá para perceber pela cara que nunca trabalhou sério na vida, o que ele tem a dizer sobre o Olavo de Carvalho, com a fábula tantas outras, né? Eu poderia falar aqui da raposa e as uvas, então assim, como ele é insignificante e ele não consegue alcançar mesmo a sabedoria de algumas pessoas, ele fica de baixo admirando. E é comum também você, quando você é pequeno, você quer fazer confronto com uma outra ideia, você sempre pega um pensador ilustre para poder refutar ou tentar rebaixar para se sentir pelo menos melhor, sabe? Não que seja melhor. Então, esse Joel, se não me engano, até pouco tempo ele não tinha nenhum livro publicado. Pode ser que hoje em dia ele tenha, até faz questão de ter o livro dele, mas a fábula que recomendo para ele, entre tantas, né, essa da raposa e das uvas, é essa do galo e da joia, né, que é aquela, raposa, que é aquela fábula que você a próprio título já diz, né? O galo e a joia, né? Então, quer dizer, para o galo mais vale cada um o seu quadrado, né? Ou nada vale você ter o aspecto ou ter a sorte de ter feito a filosofia e tendo a filosofia como a própria joia, né? Que o galo descobriu, né? Se você não sabe como usar, né? Então, tem pessoas que não são formadas, mas conseguiram usar a filosofia e levar ela ao grau máximo, assim, sabe? E através desse pouco conhecimento, entre aspas, conseguiu extrair, né, através de suas pesquisas, muito pensamento, sabe? Então, tem gente que com pouco consegue muito, e tem gente que com muito, no caso das joias, não consegue fazer nada, sabe? Então, assim, e aí, aqui, às vezes, o que é precioso para um não tem valor para o outro, sabe? Então, por exemplo, se o valor do Olavo é zero, sabe? Para ele, para que deixar isso daí vir a público, no sentido de tentar diminuir, né, o autor? Então, assim, se ele traz isso ao público, na verdade, ele está querendo aí se aproveitar, né, usar de trampolim. Isso lembra também duas coisas. Tem uma fábula também americana, das fábulas americanas, que eu também gosto muito, que é do cachorro de vidro, né? Aí tem lá o feiticeiro lá que faz as coisas, aí tudo que ele faz é mal. Ele quer só fazer lá as coisas dele lá, mas ele precisa de um cachorro de vidro, e aí ele contrata o soprador de vidro, e aí tudo que ele faz
tudo que ele quer é fazer as coisas dele, sabe? Por isso que ele contratou o cachorro de vidro. E o cara não, e o cara que fez o cachorro de vidro, ele quer ali impressionar, aí fazendo uma alusão à esquerda, assim, sabe? Como a esquerda é insaciável, né? Ela nunca tem um bastante, né? Então, se eu perguntaria para o esquerdista o que é o bastante, sabe? Tenho certeza que ele não tem a resposta. Então, toda hora ele vai trocar, né? Ele vai falar que. Primeiro, ele disse que o cara. Que só ficaria com o cara, a moça lá, né? Só ficaria que representaria a esquerda se o cara fizesse tal coisa, né? E traz o cachorro de vidro, aí levou lá. Ah, não, mas agora o cachorro de vidro ainda é pouco, né? Então vamos atacar. Nós precisamos de mais de você, né? Agora nós queremos. E assim eles vão até roubar, né? Te colocar no estado de joelhos de vassalar. Estado de vassalar, desarmados de joelhos e totalmente dependentes, sabe? E aí ela pediu também que ele foi, não, mas você é feio e tal. O cara foi lá, voltou no feiticeiro. Aí pegou a elixir da beleza, foi lá, não, mas agora tá faltando outra coisa. Então, ou seja, essas pessoas nunca têm o bastante. Como ele é desprezível e ele não tem nada a oferecer, né? Ele é como todo esquerdista, né? Se não me engano, ele se coloca como até como liberal, né? Mas ele não tem nada a oferecer. Ele geralmente é tipo aquelas rosa da China, né? O hibisco, né? Ele tem em todo lugar, né? Mas não tem valor algum. Ele está em todo lugar, mas ele é como todos, né? Ele usa um trampolim, né? Ele tenta atacar o maior dos filósofos, pelo menos agora, né? Dentro do Brasil, no espectro de direita, agora, dos nossos tempos aqui. O maior porque assim ele se sente também maior, mesmo que não tenha escrito ou produzido nada relevante que possa fazer com que ele tenha ao se ascenda, né, atinja esse status aí de filósofo, não ser um canudo, né? Ser um canudo. Então, ele achou o tesouro e não sabe o que fazer, né? Só que ele deveria ter ficado no grão, né, com grão, né, que é o que ele merece. Mas e também aquela rosa de defunto, né, cara? Tipo assim, ele tem a estética, a cara de filósofo, o falar de um filósofo, o canudo do filósofo, mas ele só serve para ficar no cemitério, sabe? Ninguém quer saber dele, ele é totalmente desprezível, e agora muito mais, né? Que ele não está mais nos programas de rádio, de rádio TV, de internet. Mas vamos ver o que ele tem para dizer. Talvez eu ainda me surpreenda com as suas falas, né? Talvez eu possa absorver aí. Vale a pena a humildade para saber se o argumento dele é um argumento convincente, se é um argumento valioso, e principalmente se é um argumento filosófico a respeito do Olavo de Carvalho. Né? Toda hora que eu tenho que ficar enrolando aqui para tentar fazer. Vamos ver agora, vamos ver lá. Deixa eu ver como é que tá saindo. Eu prometo que agora vai. Você tocou Arrancou lágrimas do Constantino. Que você tocou num nome, né? Qual foi a sua relação com o Olavo de Carvalho? Pô, o Olavo de Carvalho colocou você num livro dele, né? Minha primeira aparição em livro foi no livro do Olavo. Foi no livro do Olavo, né? O livro, né? Depois não vamos fazer muita propaganda aqui, mas o Olavo escreveu um ensaio lá que ele refuta uma refutação do Joel e tal. Mas qual que é a sua relação com o Olavo? Você conhecia antes? Você já foi aluno? Você já admirou e tal? E por último, não esqueça, você considera o Olavo um intelectual? Ainda que seja um intelectual caído, sei lá, como é que a gente pode falar. Mas e aí? Olha, eu conheci o Olavo de Carvalho apresentado por um amigo meu, os artigos dele, em 2004. Isso foi no primeiro ano da minha faculdade. Foi que eu conheci um amigo da faculdade. Eu era um jovem também católico, meio recém-convertido também, então bastante radical em muitas coisas, de direita. E virei um leitor assíduo dos artigos dele. Eu nunca cheguei a ser... são muito bons. Tem artigos bons. Verdade seja dita. Assim, mas ele escreve muito bem. Ele escreve muito bem, cara. É um negócio impressionante. Assim, como ele consegue falar tanta coisa num espaço pequeno. Então, isso é verdade, né? Ele escreve muito bem. Então, parabéns até agora. Ele tem esse mérito, o estilo. Ele tem. Quer dizer, o conteúdo seja bom, mas o estilo é bom, o cara sabe escrever. Virei leitor. O meio que eu convivia, eu tinha um grupo de estudo de filosofia fora. Ele não fala do conteúdo, mas fala. O conteúdo não é bom. Ele escreve muito bem.
Só que ele não cita conteúdo que não é bom, entendeu? O conteúdo não é bom na cabeça dele. Eu posso jogar essa também, porque não leu, mas, sei lá, não gosto da figura dele. É uma figura que eu acho exótica, né? Igual falaram a respeito do Enéas, né? É uma figura exótica. Então, assim, o ideal é ter lá essa barbinha, esse linguajar alinhado, esse corte a la Dustin Bibi, né? Mas é um janota, nunca carregou uma pedra, nunca, porra, bateu uma laje, fez um traço, né, um sacho, nem uma picadeira, uma chibanca, não conheceu nada disso, pô. Não conheceu, tá ali atrás ali. Uma tesourinha de poda lá atrás, ó. Um rastelo, nunca, pô, é um outro janota, eu tô fazendo sequência dos janotas aqui, mas vamos, taca ali pau. Vou colocar aqui com um negócio, vamos ver se vai melhorar. Que depois a gente começou a criar um instituto cultural, produzir uma revista cultural, uma época ali. O meio que eu interagia e convivia era muito influenciado também pela figura do Olavo. Tinha ex-alunos dele ali no meio, tinha gente que admirava, ele escreveu artigo para a revista que eu trabalhava. Então, digamos que era dica contra dica, exato. E digamos então que ele era uma referência ali naquele mundo. Eu nunca cheguei a ser aluno, eu era leitor, especialmente dos artigos. E acho que eu demorei para ler algum livro dele. Ah, não, eu tinha lido o Imbecil Coletivo lá atrás, 2006, sei lá, por aí, e gostei na época. Teria que reler também, mas eu acho que essa foi a verdadeira vocação do Olavo, era desbancar umas intelectualidades de esquerda que dominavam meio discurso da época, assim, Frei Beto, Leandro Conde, Marilena Chauí, era um pouco meio ali de algumas vacas sagradas ali da época dos anos 90, eu li só nos anos 2000, mas dos anos 90, e que além de ter gostado na época de novo, gostaria de reler, quem sabe um dia reler pra ver o que eu acho hoje em dia. E depois também mais, já estava no processo também mais de começar a ver restrições ali, até a proposta aí do vídeo aí é Olavo não tem valor filosófico, então até agora só escutamos elogios, né? Primeiro, que ele escreve bem, outra, que ele foi uma leitura dos artigos e dos livros do Olavo de Carvalho. Até agora eu não estou entendendo como é que ele ficou triste, né, com o Olavo nunca, ou se não citou de forma pejorativa, sei lá o que rolou aí, né? Engraçado o Olavo ter dado esses presentes aí, isso que é foda, ter citado esses caras. Até imaginei que o Olavo não tivesse citado a Mariana Chauí, mas parece que ele citou sim. E também no Beto lá, ele teve uma treta fortíssima com o Frei Beto, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Rompeu cedo, né? Eu rompi, mas eu também não era um olavista. Eu queria, admirava, me seguia por várias coisas. Mas claro, eu um fato. Eleição de 2006, eu lembro de terminar a eleição do presidente, o Alckmin perdeu no segundo turno, né? Aquele que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. E eu lembro de ficar puto falando, eu falava, pô, tem todos os documentos e todos os fatos aqui que mostram que o Lula tá no Fórum de São Paulo, que é uma organização criminosa, não sei como é que o Alckmin não usou isso, que droga, como é que é possível isso? Ele tá puto, ou seja, a visão política estava bem influenciada nessa época, né? Mas depois disso, acho que a partir de 2007, 2008, acabou sendo um pouco menos. Eu li o Jardim das Aflições em algum momento, 2010, 2011, já não achava, já vi muitas coisas, uma visão muito conspiratória, que eu sempre tive um pouco de dificuldade de abraçar como um todo. Já fui me desligando primeiro pelo reacionarismo político meio exagerado dele, o conspiracionismo, mas ainda dizendo, tudo bem, mas filosoficamente tem coisas interessantes, né, legal. Mas depois, hoje em dia, eu acho que mesmo filosoficamente, ele acaba transformando toda a obra dele, toda a tentativa dele num jeito de trazer as pessoas para uma relação meio doentia com ele, uma relação de dependência meio intelectual, até psicológica. Você estava trazendo, importando um pouco o que seria a alt-right americana, estadunidense, pro Brasil. Isso, ele foi o cano desse esgoto, trazendo esse discurso mais idiota. Ele foi na Deep Web, se você entra na Deep Web, cara, muito antes da eleição do Bolsonaro, já tinha coisas compartilhadas do Olavo, cara. Então, os Channers, eles gostam dessas conspirações, principalmente. Coisa do Obama, ele trouxe pro Brasil, o negócio, o Obama não nasceu nos Estados Unidos, não sei o que, isso aí foi o Olavo que trouxe pro Brasil. Não, então tá. Aquele é o discursinho mais comum também, né? Então, que assim, eu começo a ler sobre uma pessoa, eu começo a me encantar por ela, eu acho que essa pessoa, sei lá, passa a ser ali um semideus pra mim, que a maioria faz. Aí o cara, de repente, ele começa a odiar o Olavo não pela forma de escrever, que ele já disse que é positivo, não pelo conteúdo, que é um conteúdo interessante, mas por ele achar conspiracionista. Então, assim, ele tem um horror ao conspiracionismo. O Olavo fala de conspiracionismo, passou a falar, sei lá, ou em alguns livros fala, né, com certeza, alguns livros falam, porque o foco dele não é só isso, é mais mostrar as intenções da esquerda. Quer dizer, parece que ele não entendeu o foco do pensamento do Olavo, sabe? Nessa questão, os livros mais voltados a mostrar como é que a esquerda se manifesta, como é que ela atua, assim, sabe? Ele leu tentando achar brechas para negativar, né? Então, assim, ele não leu com um pensamento neutro, não. Isso eu tô falando, mas é uma escolha também, é filosófico isso, desde que tenha
fundamentos, né? Então, assim, se ele se propõe, onde está esse negacionismo, onde está esse conspiracionismo? Aqui é parte, sabe? Então, assim, e mesmo que seja, sabe? Se eu fosse considerar a pessoa mesmo, eu não leria nenhum filósofo. A grande maioria não presta, foram pessoas desprezíveis, assim, como... Eu preciso fazer lá... Tem mesmo lá, né, você pegar o Conte, né, o Conte, quando ele inventou de criar essa igreja aí, essa igreja da humanidade aí e tal, ele começou a cair, vira chacota e vira piada. Isso não desqualifica o resto do trabalho do cara, o que ele escreveu antes, o que ele, a profundidade das coisas que ele organizou, vamos dizer assim, né, dentro da evolução do pensamento, sabe? Só que esse final dele, essa loucura da igreja, meio que botou todo o trabalho em discreto. Eu acho que por isso ele precisa de uma prancha de salvação, é uma criança, né? Esse cara é um mancebo, sabe? É um neófito, então ele precisa de uma prancha de salvação. E quando ele percebe que essa prancha tem alguns furos, ele vai e se joga no mar, né? Porque também ele não tem, não é emancipado ainda, né? E fica assim, andando de prancha em prancha, né? Ele deixou aquela, mas fica tentando ainda bater perninha para não se afogar, né? Mas, galera, é isso aí mesmo. Foi pelo menos um desses canais aí. Mas, Mas eu não posso... daí comecei a ter muitas ressalvas com ele, e até que um dia também, 16, eu acho que nem vai comportar o que tivesse um grande vídeo. valor filosófico aí, não tem. É um ideólogo. Vamos torcer